A batalha judicial pela correção da remuneração mínima por nível de regime, RMNR, ganha um novo capítulo com a decisão monocrática do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em favor da Petrobras. A pedido da gestão da estatal, o ministro derrubou a decisão de 2019 do Tribunal Superior do Trabalho, que condenou a Petrobras a corrigir os salários de 51 mil trabalhadores, no que foi considerado, na época, a maior ação trabalhista contra a empresa. Para falar sobre os próximos passos dessa luta, a gente conta hoje com a participação da Raquel Souza, advogada da FNP e do Sindipetro de São José dos Campos. Oi, Raquel, tudo bem com você? Oi, Manu, tudo bem? Raquel, eu queria primeiro que você, por favor, contextualizasse para a gente qual que era a situação da ação da RMNR no momento que o ministro tomou essa decisão e o que essa decisão monocrática dele representa agora para o processo. Bom, Manu, quando a gente diz que está bem, como se diz, uma mera formalidade, porque no que a gente tem vivido hoje, o que a gente tem vivido é uma realidade de ataques sem precedentes aos direitos sociais e aos direitos dos trabalhadores. Então, é difícil dizer que qualquer trabalhador nesse país esteja realmente bem. E é nesse contexto de ataques que vem essa decisão do Supremo Tribunal Federal na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, em relação à RMNR. Bom, eu queria relembrar que essa discussão sobre a correção, de qual seria a fórmula correta de se calcular o complemento da RMNR, ela gerou um grande debate no Tribunal Superior do Trabalho. O primeiro grande embate foi no dissídio coletivo de natureza jurídica, o DCNJ, que foi ajuizado pela Petrobras, né, junto à seção de dissídios coletivos do TST. Naquele julgamento desse DCNJ, a seção de dissídios coletivos do TST entendeu que a forma que a Petrobras estava calculando o complemento da RMNR estaria correta. Ou seja, que essa era a correta interpretação da cláusula do acordo coletivo. Tá? Ou seja, ali foi uma derrota para os trabalhadores, na sessão de dissídios coletivos do TST. Posteriormente, essa discussão volta por meio de um incidente de recursos repetitivos da Petrobras e da Transpetro, que foi afetado, ou seja, ao pleno do TST, ou seja, passou a ser a competência do pleno do TST para decidir essa questão. Então, tinha uma ação individual, aonde foi reconhecido esse incidente de recursos repetitivos, por quê? Porque existiam diversas ações do país que tratavam sobre esse mesmo tema, e esse tema foi decidido pelo pleno do Tribunal Superior do Trabalho. O pleno, ele é a instância máxima dentro de um tribunal, tá? Então, a decisão dele se sobrepõe, inclusive, sobre a seção de dissídios coletivos ou sobre a seção de dissídios individuais, porque também é importante relembrar que na seção de dissídios individuais, a vitória era dos trabalhadores. A seção de dissídios individuais dizia que a interpretação dos sindicatos dos trabalhadores estava correta, e a seção de dissídios coletivos dizia que era a interpretação da empresa que estava correta. Quem dirimiu esse conflito? O pleno do TST, que por um voto de diferença decidiu que a forma correta de se interpretar o acordo coletivo era aquela defendida pelos sindicatos e pelos trabalhadores. A Petrobras e a Transpetro, eles entraram com recurso extraordinário dessa decisão do pleno do Tribunal Superior do Trabalho. Bom, o que se esperava dentro do STF? Que o STF fosse manter a coerência e não conhecer aqueles recursos da Petrobras e da Transpetro. Por quê? Porque no ano de 2015, essa situação da RMNR já tinha sido objeto de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, num acórdão de relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki, que eu vou ler, é pequenininha a emenda, que fala assim, olha, é constitucional, trabalhista e processual civil, recurso extraordinário, infringência à súmula vinculante 10, inocorrência, petróleo brasileiro,
SA, Petrobras. Validade do cálculo do complemento da remuneração mínima por nível e regime, RMNR. Cláusula 35ª do Acordo Coletivo de Trabalho de 2007 e 2009. Ofensa constitucional reflexa, ausência de repercussão geral. A controvérsia relativa à legitimidade da fórmula de cálculo da verba denominada Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime, RMNR, fundada na interpretação de cláusulas de acordo coletivo de trabalho, não enseja a interposição de recurso extraordinário, uma vez que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2015, do seu pleno, entendendo que não oferecia repercussão geral, que não existia ofensa direta, porque não existe ofensa direta à Constituição Federal quando você parte da interpretação de normas incertas no acordo coletivo de trabalho. Bom, pelo que eu li aqui, essa decisão ela está em frontal contradição com a decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, quando ele faz o seu voto, ele diz o seguinte, ele pega um tópico que ele tenta diferenciar a situação dos recursos da Petrobras e da Transpetro agora daquela situação do tema 795, em que não foi reconhecida a repercussão geral. Bom, só que os argumentos dele nesse acórdão, eles evidenciam justamente o contrário. E tem uma parte aqui do acordo, da decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que eu também vou pedir para ler, né, para o pessoal ter uma paciência de ouvir, porque ela mostra exatamente isso. Que ele fala o seguinte, olha, nas instâncias ordinárias, e no primeiro momento o próprio TST, reconheceu-se que a Petrobras vem calculando o complemento da RMNR segundo o que realmente foi definido pelas entidades representativas de patrões e empregados, ao longo de extenuantes e demoradas tratativas. Ocorre, porém, que no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o acordo coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. Essa última frase, ou seja, que o TST concedeu interpretação que desnaturou o acordo coletivo, deixa claro que é exatamente a hipótese julgada pelo TST em 2015, no tema 795. Então, houve uma mudança radical, houve um desrespeito. A decisão do ministro Alexandre de Moraes desrespeita a decisão tomada pelo Pleno no tema 795. Existe um questionamento do pessoal, mas essa ação, o que significa essa decisão? Olha, essa decisão ela foi tomada num processo individual, mas tem um porém, que essa é a grande gravidade para a gente. É um processo onde tinha sido afetado, ou seja, juntado, o incidente de recurso repetitivo da Transpetro e da Petrobras, que a Petrobras tinha perdido. Isso significa que eles ganharam. Se anulou a decisão do processo no TST, que tem reflexo para todos os processos. O que prevalece no TST é que a Petrobras está correta. Então, essa decisão vai ter reflexo, sim, em todos os outros processos se a gente não conseguir reverter. Então, a nossa grande tarefa é reverter essa ação. Porque, olha só, nesse caso, se o ministro Alexandre de Moraes queria revogar aquela decisão de 2015, do pleno do TST, só o pleno do TST novamente poderia dizer que existe repercussão geral e cancelar aquela decisão do tema 795. Eu estou usando termos, Manu, estou tentando não usar só termos técnicos, mas explicar de uma forma que os trabalhadores possam entender, né? Então, tem termos que eu estou utilizando que eles não são o termo tecnicamente correto, mas acho que é a forma mais clara de se fazer entender, porque às vezes o juridiquês fica difícil, né? E eu acho que o importante desse podcast é levar algo compreensível para os trabalhadores. Então, o que eu quero dizer? A nossa situação está muito difícil. Qual a perspectiva de melhorar? Nós não sabemos. Só vai melhorar se tiver uma grande reviravolta política nesse país, que mude a correlação de forças
entre as classes sociais. Por que eu digo isso? Todas essas derrotas no âmbito jurídico que vêm sendo impostas à classe trabalhadora, elas vêm após o golpe de 2016. Eu costumo brincar que daqui a pouco o Supremo Tribunal Federal vai revogar a Lei Áurea. Por que eu digo isso? Bom, o Supremo Tribunal Federal legalizou a terceirização ampla e restrita de toda e qualquer atividade. Mas não bastou ter liberado a terceirização ampla e restrita de qualquer atividade. Ele, na prática, cancelou a OJ 383 do TST, que garantia o direito do trabalhador terceirizado as mesmas condições de trabalho, aos mesmos direitos previstos em instrumentos normativos do trabalhador da contratante. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal diz que todos são iguais perante a lei e a Constituição, pero non mútuo. Isso é muito sério. A outra situação, há pouco tempo atrás, esse ano, que foi a votação também pelo Supremo Tribunal Federal, da ação que cuida da correção dos cálculos trabalhistas, em que a patronal foi apenas buscar a inconstitucionalidade da TR, saiu de lá sem ter que pagar juros de mora nas ações trabalhistas. A forma de correção que o STF julgou é validar o calote nos créditos trabalhistas. Por quê? Porque se aplica apenas o IPCAE até a fase pré-processual e depois a Selic. Significa, antes você tinha a correção monetária e mais juros de 1% ao mês. Esses juros de 1% ao mês acabou. Então, se antes você tinha uma correção de 12% no mínimo ao mês, hoje ao ano, você vai ter 2%. Esses são exemplos para a gente ver o que está sendo julgado dentro do STF em matéria trabalhista. E não é porque o STF não conhece de matéria trabalhista. Nesse caso da RMNR, a fundamentação jurídica do ministro Alexandre de Moraes, ela mostra que aqui não está se discutindo qualquer ofensa direta à Constituição Federal ou a validade do acordo coletivo. Porque ele diz aqui que o acordo coletivo firmado é válido. Nós também concordamos que o acordo coletivo firmado é válido. A questão é a interpretação daquela norma. E dentro do direito do trabalho, se interpreta sempre favoravelmente a parte hipossuficiente, favoravelmente ao trabalhador. Então, não existe ali uma discussão de que se está negando validade àquele acordo. Mas o ministro Alexandre de Moraes ele também põe uma outra situação. O impacto financeiro que isso vai ter. Então, por aí a gente vê que não é uma decisão simplesmente jurídica. Ela envolve um aspecto político muito importante. Então, vai ser necessária uma grande mobilização dos trabalhadores para garantir a reforma dessa decisão dentro do tribunal, dentro do Supremo Tribunal Federal. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Nós estamos numa luta muito difícil, os ataques são imensos, e eu digo, apenas confiar nos nossos recursos jurídicos não basta. Não basta. Ou a gente vai ter uma mudança de fato nessa situação de destruição dos direitos que estão ocorrendo no país, ou não tem saída. Eu costumo dizer que a Constituição Federal de 88, ela é um marco. Por quê? O que aquela Constituição reflete? Ela reflete um momento em que os trabalhadores tinham, junto com os movimentos sociais e as forças democráticas, enterrado mais de 20 anos de ditadura militar nesse país. Enterraram a ditadura militar, mas não só enterraram a ditadura militar. As grandes greves operárias, no final da década de 70, elas garantiram direitos como jornada diária de 8 horas, férias, licença maternidade, ou seja, vários direitos. Esses direitos tinham sido conquistados pela classe trabalhadora com a sua mobilização. E a Constituinte, ela refletiu esse momento da classe trabalhadora na rua, brigando para garantir os seus direitos. De 88 para cá,
essa Constituição já sofreu mais de 100 emendas. Já não é mais aquela mesma Constituição. E ela está cada vez mais deixando de ser aquilo que chamavam da Constituição Cidadã, para se transformar numa Constituição empresarial. Então, eu estou dando esse exemplo porque ou se tem uma mudança radical nas condições de mobilização, de organização da classe trabalhadora, ou não vai ter RMNR, não vai ter complemento da RMNR da forma que deveria ser de acordo com a Constituição. Porque os direitos que estavam na Constituição estão sendo enterrados. E ou a gente para esse processo e tenta avançar para reverter tudo isso, ou não vai ter jeito. Então, nós temos que sim manter as esperanças, manter a cabeça erguida. Vai ser uma guerra de foice, muito difícil. Hoje está mais difícil para a gente. Hoje a balança está pendendo contra a gente. Então, é necessário se organizar para mudar o pêndulo. Para mudar o pêndulo. Eu acho que é isso que cada trabalhador da Petrobras tem que ter claro. Não vai se garantir RMNR simplesmente com os belos recursos dos advogados no STF. Não vai. Não vai. Raquel, você já me adiantou aqui o que seria a minha próxima pergunta, que eu sei que é a pergunta que todo advogado odeia responder, que é quais são as chances do processo, sobretudo em se tratando de STF, né? A gente está com uma composição cada dia mais complicada de STF, onde os trabalhadores têm cada vez menos espaço, e a perspectiva de qualquer mudança, como você falou, é a unidade dos trabalhadores na luta, numa luta cada vez mais forte para derrotar esse e outros ataques. E esse processo, eu lembro aqui, já está se dando. Hoje, em São José dos Campos, hoje, quarta-feira, dia 26 de agosto, a gente teve um ato unificado com diversos sindicatos da FUP, da FNP, um protesto contra a privatização da Petrobras, contra o avanço da terceirização na estatal, e essa luta também não está descolada da luta em favor da RMNR, né, da correção da RMNR e de outros processos também envolvendo aí a Petrobras. E os petroleiros estão também, é claro, vão estar na rua também agora, no dia 7 de setembro, pelo Fora Bolsonaro, que é uma luta que também está no panorama nacional, aí, que se liga também à defesa da estatal, à defesa dos direitos dos trabalhadores e de uma Petrobras para o povo. Raquel, agradeço demais a sua participação aqui, todos os esclarecimentos. Seguimos na luta aí por uma Petrobras para o povo e em defesa dos trabalhadores da Petrobras. Muito obrigada. Não, por nada. E sempre à disposição. E é isso. Fora Bolsonaro é essencial. Ou a gente derrota o Bolsonaro e derruba o Bolsonaro, ou o Bolsonaro derruba o Brasil. Né? Já está derrubando. Tá? Obrigada, Manu. Um abraço a todos e todas que estão nos ouvindo. E o programa de hoje fica por aqui. Se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Petrocast. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até a próxima!